Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a equipe do Agrovet Concursos vai apresentar para vocês o material de conhecimentos gerais para o cargo de técnico que nós elaboramos e outros aspectos também importantes para que vocês que estão se preparando para o cargo de técnico nesse concurso da ADAB tenham condições de lograr êxito na aprovação de vocês. Então vamos lá, direto à apresentação. Primeira coisa que vocês devem ter ciência já, quem está pelo menos acompanhando esse concurso, ou se não tem ciência, deveria ter, né, que o edital foi lançado no dia 31 de janeiro de 2026 e que mais recentemente, no dia 5 de fevereiro, foi lançado esse edital que está publicado no site do IDECAP, né, que é a instituição que vai elaborar a prova de vocês, né, comunicando que, vamos ler aqui para ficar mais fácil, informamos que o certame encontra-se temporariamente suspenso para a realização de adequações no edital no que diz respeito ao quadro de vagas. Aí quem está se preparando para o concurso fica pensando, o concurso foi suspenso, então vou esperar lançar o edital novamente, eu vou começar a me preparar. É um pensamento totalmente equivocado. Primeira coisa, porque o próprio edital aqui fala que o edital o concurso foi suspenso para a realização de adequações no edital no que diz respeito ao quadro de vagas. Ou seja, na verdade, eles vão fazer ajuste naquele quadro de vagas disponibilizado por regiões que foi apresentado no edital, né, para isso que foi suspenso, para eles fazerem as readequações necessárias, mas eles não vão mexer, primeira coisa, no quantitativo de vagas. O quantitativo de vagas é aquele mesmo que foi apresentado no edital. Né, para o cargo de vocês, para técnico, são 40 vagas. Né. Outra coisa que muito importante, que não vai ser alterada, o programa, né, o conteúdo programático que vai ser cobrado de vocês, né, que é aquele mesmo que está previsto no edital. Ou seja, vocês já sabem o que vai ser cobrado, né, e já sabem a quantidade de vagas. Né, só não sabem ainda quais são as vagas disponíveis para cada uma das regiões. Então, na verdade, depois que foi lançado o edital, com essas informações fundamentais da quantidade de vagas e do programa que foi lançado, um edital desse suspendendo temporariamente o certame só para ajustes na distribuição das vagas, e depois aqui fala, em razão dessas adequações, o cronograma do concurso será reavaliado e republicado. Então, quando eles fizerem essa republicação, provavelmente a prova vai ser postergada para a data posterior àquela que estava prevista. Ou seja, com isso vocês ganharam mais tempo para poder estudar. Então, na verdade, quem está querendo levar esse concurso a sério foi beneficiado com esse edital. Você ganhou mais tempo para estudar, mais tempo para se preparar e mais tempo para ser aprovado nesse concurso. Na verdade, um edital desse é uma bênção para quem está se preparando com seriedade e com intenção de efetivamente ser aprovado nesse certame. Aqui eu trouxe para vocês também a questão da remuneração do cargo. Vocês viram lá no vídeo que nós apresentamos do cargo de técnico, né, a remuneração que está prevista no edital para o cargo de vocês, né? Mas aqui o que eu busquei no portal de transparência da Bahia, a remuneração dos servidores. Qualquer um de vocês pode fazer essa pesquisa com facilidade, né, e vão chegar no mesmo resultado que eu obtive aqui. Então, na verdade, isso aqui eu não fiz nenhum filtro, eu só coloquei lá o cargo, né, técnico de fiscalização agropecuária, apareceu, eu peguei os primeiros nomes, da forma que aparece lá, né, para o mês de novembro, para não ter penduricalhos, né, novembro de 2025, né, que geralmente é mês que o pessoal não tira férias, não tem remuneração 13º, que poderia alterar todos esses números aqui, e vocês não teriam noção do número real. O que nós podemos ver aqui? Aqui nós podemos ver por exemplo, aqui nós temos um novato que foi aprovado no último concurso. Por que a gente sabe disso? Porque a remuneração dele é bem inferior aos demais. Então, qual que é a expectativa de vocês? Vocês têm que levar esse concurso muito a sério, porque, logicamente, quando vocês ingressarem no cargo, a remuneração de vocês vai ser próxima dessa que é aquela prevista no edital. Né? Isso não tenho dúvidas. Mas que vocês podem ver aqui que todos os outros técnicos que já no começo lá da lista lá, que está em ordem alfabética, né, que eu não fiz filtro, não fiz nenhum trabalho nela, então, ou seja, todos os outros que estão lá na lista são muito semelhantes a esse aqui. Então vocês podem ver que rapidamente, na carreira, né, a maioria
dos servidores técnicos de fiscalização agropecuária, rapidamente alcançam valores de remuneração bruta na faixa de R$ 7.500, R$ 7.000. Então, vocês têm que levar em conta o seguinte, que aquela previsão que está no edital, daquele salário que não chega a R$ 3.000, né, é uma remuneração inicial para vocês. Mas que logo que vocês começarem a progredir na carreira, né, rapidamente, quando vocês atingirem os critérios de promoção, vocês já vão chegar em salários na faixa de R$ 7.000, R$ 7.500. Vocês podem ver também que, por exemplo, todas essas pessoas que nós listamos aqui, nenhuma delas ocupa cargo, né, que teria uma remuneração adicional, e nenhuma delas ocupa cargo comissionado, também que teria uma remuneração adicional. Ou seja, são todos técnicos de fiscalização agropecuária que a gente pode chamar assim de normais, né, que é como vocês vão entrar na carreira e que vocês podem permanecer como técnicos normais, sem ocupar cargo, se quiserem, durante todo o transcurso de vocês na instituição, né? Aqui vocês podem ver a remuneração bruta dessas pessoas e aqui é a remuneração líquida dessas pessoas. Qual que é a minha sugestão? Minha sugestão, por exemplo, é que vocês capturem essa tela, né, e quando vocês estiverem estudando, né, naqueles momentos que começar a fraquejar o estudo, estiver com dificuldade de render, estiver achando muito pesado, vocês voltem, deem uma olhada nessa tabela e falem, eu quero ganhar um salário desse, né? Eu mereço um salário desse. Isso aqui é um incentivo para vocês estudarem. Continuando. Outra situação que nós temos agora, nós estamos no mês de fevereiro. Então, o edital foi lançado, depois foi lançado um edital de suspensão do concurso, vocês sabem a quantidade de vaga, vocês têm o programa, vocês têm tudo para poder estudar. Não falta nada de informações objetivas para vocês estudarem, né? E alguns de vocês podem estar nessa situação aqui, né? Então, que, digamos assim, que são... o que está mais em voga agora nesse momento é a questão do carnaval, né? Eu acredito que as pessoas... vocês voltando ali, vocês viram a remuneração inicial de vocês, que os aprovados já vão estar recebendo isso a partir, no máximo, de janeiro do ano que vem, né? E vocês já viram também que com a progressão o salário de vocês vai aumentar significativamente, né? Qual que é a minha sugestão? Que vocês, já nesse primeiro momento, já esqueçam essa questão de carnaval. Nem pensem em dar tempo para o carnaval, em curtir parte do carnaval. Passem por cima desse carnaval agora, porque depois, obtendo a aprovação de vocês, o ano que vem vocês vão estar no estado da Bahia, que é um estado de carnaval bem efervescente, e vocês vão estar com dinheiro no bolso, né? Se vocês quiserem curtir o carnaval mesmo, para os próximos anos, vocês vão estar no estado certo e com dinheiro no bolso para poder aproveitar a festa. Então, esqueçam essa questão de carnaval esse ano. Levem a sério a questão do concurso, levem a questão de preparação, estudo, efetivamente, né, que é o único caminho que vocês têm para poder serem aprovados nesse certame. Então, a questão é estudar muito, se preparar adequadamente, levar a sério o concurso, esquece essa questão de que foi suspenso, né, que, como a gente já falou, isso é uma questão que beneficia vocês, essa questão de protelação da aplicação da prova, provavelmente, né, e vocês vão, com isso, estudando desde já e esquecendo essa questão de festividades do momento e coisa, levando a sério os estudos, aumenta consideravelmente a chance de vocês serem aprovados no certame. Então aqui, voltando ao nosso edital, essa parte do edital não vai mudar, esse aqui vai permanecer como está. Então nós sabemos que a prova de vocês vai ser composta por 15 questões de língua portuguesa, com peso 1,4 de cada questão, totalizando 21 pontos. Nós vamos tratar aqui nesse vídeo só da parte dos conhecimentos gerais, que são língua portuguesa, informática e legislação. Então são 15 questões de português, 15 questões de informática e 10 questões de legislação, né, totalizando 52% da sua prova. Ou seja, apesar de ter a previsão daqui da parte de conhecimentos específicos, que nós vamos tratar numa outra apostila e num outro vídeo, essa apostila que nós estamos apresentando para vocês aqui, ela busca auxiliar vocês a obter 52% da pontuação da sua prova. Mais da metade da prova
mais da metade dos pontos que vão ser disputados na prova, dos 100 pontos, vão ser de língua portuguesa, informática e legislação. Ou seja, essa apostila ela é fundamental e esse conteúdo da parte geral é fundamental para que vocês obtenham condições de se manterem competitivos e de ocuparem uma das vagas que vão ser aprovadas, que vocês vão lograr êxito na aprovação nesse concurso, né? Dentro daqueles candidatos que vão ser nomeados. Uma questão em relação à discursiva, né, que a discursiva ela fala que as provas objetivas e discursivas serão aplicadas para todos os candidatos com inscrições deferidas e serão elaboradas com base no conteúdo programático contido no anexo 3, que é todo esse conteúdo programático aqui, né? A prova discursiva de vocês possivelmente não vai ser uma prova que vai cobrar língua portuguesa, não vai ser uma prova para vocês falarem, por exemplo, sobre conjugação verbal ou coisas desse tipo, que não é uma prova para professores de português. Também provavelmente não é uma prova que vai cobrar conhecimentos de informática, né? A parte de legislação e conhecimentos específicos, provavelmente o conteúdo da prova de vocês deve estar englobado aqui, da prova discursiva, né? Lembrando que essa apostila que nós estamos tratando agora é a parte de conhecimentos gerais, que vai tratar desses 52% aqui, desses 52 pontos, que corresponde a 52% da sua pontuação na prova objetiva. O que eu estou querendo dizer? Que vocês têm que levar muito a sério essa parte de estudo para a prova de conhecimentos gerais, né? Porque não adianta nada vocês irem muito bem na parte de conhecimento específico e não irem muito bem também nessa parte de conhecimentos gerais, que vocês não vão conseguir a aprovação nesse concurso. Então aqui é a apostila que nós estamos lançando, né? A apostila da parte de conhecimentos gerais para o concurso do Haddad, né? Ela é uma apostila que conta com 770 questões gabaritadas, só da parte de conhecimentos gerais, especificamente feita em cima do edital de vocês, né? Ela traz 286 questões de português elaboradas pela banca que vai aplicar a prova de vocês dos últimos 5 anos. Então é um recorte muito atualizado e bem feito para vocês se prepararem com as questões de português exatamente no perfil da banca. Então vocês resolvendo essas 286 questões com seriedade, vendo onde é que está a dificuldade de vocês e reforçando e voltando e resolvendo novamente e progredindo nessa questão, né, vocês têm grandes chances de irem bem também na prova de português no dia do concurso de vocês. De informática, a mesma coisa. Também nós selecionamos 181 questões. Eu esqueci de falar que essas questões de português selecionadas são questões que foram aplicadas para carga de nível médio, que é exatamente o nível de vocês. Então são questões que são questões da banca, questões do conteúdo de língua portuguesa e do nível que vai ser cobrado para vocês na prova de vocês de língua portuguesa, né? E informática a mesma coisa. Também são 181 questões aplicadas pela banca IDCAP nos últimos 5 anos para o nível médio, né, que é o nível de vocês que vai ser cobrado, né? E mais 306 questões da parte de legislação. Então, essa aqui é a apostila de vocês, né? Aqui eu vou aumentar porque está muito pequeno aqui. Então, aqui é uma descrição do conteúdo da apostila, né? Então, como eu disse, é uma apostila com 770 questões de concurso gabaritadas, né, sendo 286 de língua portuguesa, da banca específica que vai elaborar a prova de vocês, e dos últimos 5 anos recentes para cargo de nível médio. Ou seja, a prova de português de vocês vai ser exatamente semelhante a essas, a que está englobada nesse conjunto de questões aqui. O professor de português não tem muita coisa para ficar inventando, né? Ele vai cobrar o que tem sido cobrado. Então, é aquela questão que a gente trata aqui no Agrovet, aqui concursos, essa questão da necessidade de vocês se prepararem por questões de prova. Vocês podem saber que todos os candidatos aprovados, se vocês não sabem ainda, podem conversar com candidatos que foram aprovados recentemente, eles resolveram muitas questões. E no caso aqui, vocês vão ter condições de resolver muitas questões da banca que vai aplicar o concurso de vocês, questões recentes elaboradas por nível que vai ser cobrado na prova de vocês. Informática, a mesma coisa. A parte de legislação, ela na apostila está um pouco diferente. Por quê?
porque tinha muito poucas questões da banca da IDCAP. Ela não é uma banca que elabora tantos concursos, e muito menos concursos da área de vocês. Então, como foi feito? Nós pegamos lá a parte que está no edital de legislação, né, e fomos atrás de fazer um filtro. Né? Pegamos questões de 220 questões de diversas bancas examinadoras que tratam dessa parte da legislação que vai ser cobrada no concurso de vocês. E daquela parte do conteúdo de legislação que estava previsto no edital, que não tinham questões disponíveis, né, porque é um concurso estadual, muita legislação que estava ali é uma legislação específica da área agropecuária, é uma legislação estadual, também não é tão comum assim de fazer concurso, só quando tem concurso da ADAB mesmo, ou da Secretaria de Agricultura. Então, em função disso, teve uma parte do conteúdo que não existiam questões, não existem questões de bancas examinadoras tratando daquilo. Então, dessa parte nós elaboramos questões, né? Seguindo o perfil da banca, nós estudamos as questões da IDCAP para ver como que eles faziam as questões. Então, elaboramos questões semelhantes à da IDCAP, são questões inéditas. E para essas questões, além do gabarito, que nós vamos fornecer, como foi fornecido em todas essas outras questões, nós fornecemos também nessa apostila os comentários daquelas questões, para facilitar que vocês identifiquem por que cada um item está certo e por que o outro item está errado. Então, descendo. Então, aqui, por exemplo, a questão de português da IDCAP, né, para técnico em enfermagem, para nível médio. Deixa eu voltar aqui. Então, vocês podem ver que tem um texto imenso, né, que vocês têm que ler ou não. Essa é uma questão que vocês, resolvendo as questões, vocês vão aprender. Né? Então, vocês podem ver ali, ó, tem um texto imenso. Aqui tem um texto, ó, uma página de texto, nós passamos, e quase meia página aqui. Agora vamos ver a questão. Entre as contradições, a bula traz restrições para o histórico de reações de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou a outros anti-inflamatórios não esteroides. De acordo com o novo acordo ortográfico, analise a grafia do vocábulo anti-inflamatórios e marque a alternativa correta. Ou seja, você precisava ler esse texto todo para responder essa questão? Não precisava, porque é uma questão tratando especificamente da grafia dessa palavra. Então, resolvendo questões é o tipo de coisa que vocês vão pegar manha. Se vocês não resolverem e forem para a prova direta, né, muitos candidatos vão perder um tempão lendo esse texto, para depois chegar na questão e ver que era uma questão que não precisava ler o texto para resolver. Entendeu? Você tem que ir direto no que o examinador está cobrando de vocês. Entendeu? Então, aqui a gente pulou mais umas 10 questões e veio para outra questão. Né? Novamente, uma questão que tem um texto enorme. Em relação à acentuação, analise as afirmativas corretas. Ou seja, tem um texto aqui, né, que não é tão grande quanto aquele anterior, e depois ele faz perguntas diretas sobre a acentuação. Né? O vocábulo cérebro acentuado, aí ele pergunta por quê? O vocábulo difícil e variáveis são paroxítonos. Você precisava ler aquele texto para responder essa questão? Não precisava. É o tipo de coisa que você só aprende resolvendo questões. Você tem que resolver muitas questões para ver como que a banca cobra e que tipo de artimanha, que tipo de organização você tem que fazer e o que você vai levar para usar no dia da sua prova. Você já tem que ir com isso tudo pensado. E como é que você cria isso? Como é que você faz isso? Resolvendo questões. Quando você for resolvendo questões, por exemplo, você leu esse texto aqui, nós passamos aqui, e depois chegou na questão, viu que para resolver a questão não precisava ter lido o texto, você aprende que nem sempre você precisa ler o texto para poder resolver a questão. Ou talvez uma boa parte delas. Então você vai aprender isso resolvendo questões que você pode vir aqui direto no que foi cobrado e voltar depois no texto se for necessário. Então, aqui as questões de língua portuguesa. Nós estamos dando uma passada aqui na apostila demonstrativa, né, que nós vamos disponibilizar para vocês, que é só solicitar que a gente envie essa apostila demonstrativa, que é uma apostila demonstrativa bem densa, com 54 páginas. Isso porque ela corresponde aproximadamente a 1/10 da nossa apostila total. Na hora, quando fizemos os recortes das questões aqui, nós deixamos uma e pulamos 9 questões do que está no conteúdo da apostila. Né?
Tem questões também, ó, vocês podem ver aqui que tem questões também da IDECAP que não tem texto, aquele texto imenso. Um texto curto e já vem a pergunta imediatamente após. Questão de português também. Tem as questões tradicionais deles de associar a marcação de parágrafos com verdadeiro ou falso e depois a ordem. Né? Eles cobram muito desse sistema. E aqui o gabarito das questões. O gabarito nós deixamos inteiro aqui para ficar mais fácil. As questões de informática. Né? Ah, eu mexo com computador, tenho um computador em casa. Né? Também tem computador lá no escritório onde eu trabalho, na empresa onde eu trabalho. Né? Vocês resolvendo as questões, vocês vão ver que isso não é suficiente. Né? É preciso estudar informática. Né? E uma boa forma de vocês identificarem as lacunas de vocês, né, as dificuldades que vocês têm, é resolvendo questões. E aqui fizemos o filtro de questões para vocês. Vocês vão resolver essas questões, vão ver o que mais vocês acertam, o que vocês sabem realmente. Né? Ah, eu trabalho sempre com Word e Excel. Quando chegar nas questões de Word e Excel, por exemplo, vocês vão ver que vocês têm condições de acertar essa parte, né, sem necessidade de estudar. Né? Você precisa estudar só a parte de hardware, por exemplo. Então aqui algumas questões, né, que fala sobre hardware, software, também aquela questão que você vai julgar cada um desses itens, depois ver o que está correto aqui. Outra questão de hardware, né? Também aqui hardware, ó, vocês podem ver que eles cobram bastante. Aqui é uma questão de Windows Explorer, né? De Word. Nas questões de Word é importante vocês verem a versão que está no edital de vocês, né? Que aqui são duas versões diferentes, o Word 2010 e o Word 2019. Não quer dizer que vocês não podem resolver, por exemplo, vamos dizer que o edital de vocês cobre o Word 2019. Vocês não podem resolver a questão de 2010. Mas na hora de resolverem, tem que ter a questão de visualizarem se depois de analisarem os itens, se na nova versão do Word continua a mesma coisa. Não sei se essa questão seria relevante e atualizada para a nova versão do Word. Aqui eu não vou mostrar as questões. Estou só mostrando aqui o material para vocês terem uma noção do conteúdo do material. Aqui foram 181 questões de informática. Aí entra a questão de legislação. A legislação nós dividimos, utilizando o edital de legislação, aí nós separamos eles em 5 partes. A primeira parte é essa parte do Estatuto dos Servidores. Né? Então, para essa parte, nós conseguimos puxar 170 questões de bancas diversas. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que é uma questão da UNEB, uma questão da FCC, questão do Instituto Avalia, questão da VUNESP, questão da FGV, todas tratando do Estatuto dos Servidores. Né? Então aqui você, com essa quantidade de questões, 170 questões, você vai conseguir dar uma passada inteira, né, no Estatuto como um todo, né, e ver aquilo que as bancas dão mais atenção. Ah, mas não são questões da IDECAP, não são questões da IDECAP. Né? Mas como é que funciona as bancas? Elas têm uma certa semelhança, né, no que elas consideram, no que elas focam mais, no que elas cobram mais de cada conteúdo. E vocês, vendo esse conjunto de questões, tratando especificamente do Estatuto dos Servidores, vocês vão saber o que vocês precisam mais estudar para a prova de vocês. Mas a primeira questão aqui é a IDECAP. Ó. Essa aqui foi preparada pela IDECAP. Né? A segunda não, e assim vamos embora. Outra questão elaborada pela IDECAP aqui, também sobre o Estatuto dos Servidores. Aqui é só algumas que, como vocês podem ver aqui, que eu fiz recortes aqui pulando 81, 91. Então, no conjunto completo do material que vocês podem adquirir, logicamente terão muito mais questões da própria banca, inclusive, tratando do assunto que vai cair na prova de vocês. Aqui uma segunda parte da legislação, que é o Estatuto de Igualdade Racial do Estado da Bahia. Né? Aqui nós tratamos com questões inéditas e comentadas. São 12 questões onde nós, com a experiência que nós temos, né, analisamos essa legislação e vemos o que é mais recorrente, que é cobrado em provas. Né? Ou seja, não tratamos da legislação inteira. Fizemos um filtro em cima dela, em cima do que é mais recorrente. E em cima disso nós elaboramos as questões.
Vocês podem ver que são questões elaboradas pela nossa equipe, né, mas no padrão, né, do que a gente espera para a DAB e DCAP. Né? Tem o enunciado e as alternativas para ser marcadas. Né? E assim para todas as questões. A próxima são questões que tratam do processo administrativo, dessa lei específica aqui, que trata do processo administrativo no estado da Bahia. Para essa legislação também nós conseguimos 50 questões de diversas bancas. Aquela mesma questão. Não são questões de DCAP. Não são questões de DCAP. Mas são questões de diversas bancas tratando de uma legislação que não é tão grande, que vocês conseguem rapidamente ver o que é... Não vai ser um filtro que vocês vão fazer em cima da lei da cabeça de vocês. Vai ser um filtro que vocês vão fazer em cima da lei do que é cobrado pelas bancas examinadoras em cima dessa legislação. Que isso é efetivamente o que interessa. Vocês vão ver com isso que tem muitos artigos que estão na lei, que estão lá, que poderiam ser cobrados na prova de vocês, mas que não é normal essa cobrança. As bancas concentram em determinados assuntos dentro da legislação. E como que eu vou saber disso? Você vai saber disso resolvendo questões, tratando, preferencialmente da banca, mas como dessa parte não existem tantas, de outras bancas tratando do mesmo assunto, da mesma legislação. O que elas focam e aonde você vai focar o seu estudo também para ser aprovado. Depois, uma outra parte do programa de vocês, que é essa lei aqui, né, que é a Lei de Acesso à Informação. Também não existiam muitas questões a respeito, então nós elaboramos questões sobre essa legislação. Também 15 questões inéditas e comentadas. E a parte da legislação de defesa agropecuária é a mesma coisa. São 59 questões que nós elaboramos, inéditas e comentadas, tratando de toda essa legislação. Aqui não está bem clara qual a legislação que é, mas nós fizemos a nossa pesquisa, né, inclusive no site da própria DAB, e concluímos qual que é a legislação que efetivamente vai ser cobrada, e em cima dessa legislação, né, que são algumas leis e decretos, nós elaboramos as questões. Então, essa primeira questão é em cima dessa lei aqui, né, essa lei estadual que trata da defesa sanitária no estado da Bahia. Né, e assim foi. Só descer aqui para terminar nossa apresentação, mostrando para vocês como é que... Aqui, por exemplo, a primeira parte nós elaboramos lá, do Estatuto de Igualdade Racial. 12 questões elaboradas, aqui o gabarito das questões, e aqui o comentário. Então, aqui a questão 1, que nós elaboramos, o gabarito é C, e aí nós comentamos alternativo por alternativo, por que está certo ou por que está errado. Né? E com isso ajuda a fixação de vocês. É semelhante àquelas apostilas que nós demonstramos já, está disponíveis no nosso site, que são apostilas de questões de concursos anteriores comentadas, né, para diversos cargos. Então, finalizando a nossa apresentação, né, vocês viram nos slides como um todo que foi apresentado o QR Code, que vocês podem ter acesso direto ao site de aquisição da apostila, o Hotmart. Né, e aqueles que quiserem ter acesso a essa apostila que eu apresentei em PDF aqui agora há pouco, basta solicitar para a gente por e-mail, manda um e-mail pedindo a apostila, sabe? Peço que envie a apostila demonstrativa de conhecimentos gerais para o ADAB técnico que nós remetemos. Né? E lembrando para vocês aquela questão que eu apresentei um pouco anteriormente. Que é essa questão aqui, que vocês devem usar sempre como estímulo para que vocês estudem com afinco para esse concurso e que logo em aprovação de vocês. Né? A remuneração do cargo, além das atividades muito preponderantes que vocês vão prestar para o estado da Bahia, quando estiverem em exercício, né, deve ser o norte, aquilo que vai motivar vocês naqueles momentos que vocês estiverem fraquejando nos estudos ou que tiverem com dificuldade de estudar. Então aqui eu me despeço de vocês, peço que as dúvidas que vocês tiverem podem deixar nos comentários, né, e também peço que você deixe um like no vídeo, e também mostrem esse vídeo para outras pessoas que que vocês sabem que podem estar interessadas em participar desse concurso. Forte abraço a todos.
Até a próxima.